Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast. Estamos na nossa segunda temporada, esse que é o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Aqui nessa mesa, nesse estúdio, nesse ambiente, nós trazemos os profissionais que fazem a diferença no mercado e que possam contribuir, levar conhecimento prático, real, da indústria da construção civil para você e que de alguma forma possa contribuir contigo na sua jornada, na sua empresa, no seu dia a dia como empreendedor, como empresário, como alguém que atua dentro da indústria da construção civil. O Sinduscast, ele só é possível graças ao empenho do Sinduscom em fazer isso acontecer. Bom, hoje eu tô com a mesa cheia aqui, estamos em 4 participantes, uma alegria imensa ter vocês aqui. Vou apresentar um a um. Vou começar pelo Renato, né? Nosso grande Renato, já foi por várias vezes vice-presidente da Casa do Sinduscom Paraná Oeste, né? Mineiro de Uberaba, formado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia do Triângulo Mineiro, 1980. Ele trabalhou em obras nacionais, internacionais pela Tenente, CBPO e Odebrecht, e atualmente é sócio proprietário da Tarobá Construções na cidade de Foz do Iguaçu, onde atua como diretor técnico. Já, como eu comentei, atuou como vice-presidente em quantas gestões? 4 gestões, inclusive a do meu pai, né? Sim. Inclusive a do meu pai, como vice-presidente do Sinduscom Paraná Oeste, por 4 mandatos. Foi presidente da CIF na gestão 2011, eu não sabia. Da AF. AF. Associação aqui, dos Engenheiros. Aqui estava a CIF, na gestão 2011. E foi vice-presidente do Codefos em 2016. Sim. E atualmente é conselheiro regional da FIEP. Renato Pena Camargo, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Eu tenho acompanhado essa inovação da implantação do Sinduscast. Tem sido muito proveitoso, não só para os associados, mas para todas as pessoas que atuam nessa área de engenharia e construção. É um grande prazer poder estar participando aqui com vocês. Bacana, Renato. Muito obrigado. Também vindo lá de Foz, também vindo da Tarobá, a Emanuele Furlan Preto, mais conhecido como Manu, né? Todo mundo só chama de Manu, né? Manu. Sempre conheci por Manu. Nascido em Palmito, Santa Catarina, formado tanto em matemática quanto em engenharia civil, tem dupla formação, especialização em formação de professor, segurança do trabalho e também mestre em tecnologia, gestão e sustentabilidade pela Unesp de Foz. Já atuou como professor de matemática, como professora de cursos técnicos em segurança do trabalho e como professora de cursos de pós-graduação e MBA na UDC. Atualmente é gerente de engenharia lá na Tarobá Construções, onde trabalha desde 2011. Manu, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Obrigada, Vinícius. Um prazer, agradeço o convite. Prazer estar aqui na mesa junto com o seu Renato e com o Abel. Prazer estar com vocês essa manhã. Então bom. O Abel Pickler Garione já é a segunda ou terceira participação, Abel? É a segunda. Segunda participação do Abel. O Abel é engenheiro civil, formado pela Unesp em 2005. Ô, Abel, quando você saiu, eu entrei em 2005. Estamos ficando velho, né, Vinícius? Eu entrei em 2005, o Abel saiu em 2005. Eu faço 20 anos agora. 20 anos. Na virada do ano e faço 20 anos. Que bacana. Proprietário das Garione Engenharia, que executa obras públicas, que é o tema, o cerne aqui hoje do nosso bate-papo, né? Há 18 anos e tem no portfólio 115 contratos concluídos. Isso, bastante coisa. Coordenador do CONINFRA, que é o nosso Comitê de Infraestrutura do Sinduscom Paraná Oeste. Abel, seja novamente muito bem-vindo ao Sinduscast. Obrigado, Vinícius. Olá para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui com o Renato, com a Manu, para discutirmos algo que é tão do nosso dia a dia, né? Que é falar sobre licitação, falar sobre contrato de obra pública. E na primeira participação, nós falamos muito sobre a nova lei de licitações, né? E hoje nós vamos nos reunir aqui para falar um pouco sobre as experiências que estamos tendo no processo licitatório e também
já nos contratos, né, que estamos tendo com essa nova lei. Uhum. Antes de começar a falar um pouco sobre as licitações, eu queria que o Renato trouxesse um pouco da experiência já acumulada nesses anos de carreira profissional de engenharia, desse histórico de licitações, trazer um pouco dessa história que é tão rica, né, Abel? Sim, é muito rica. Quando eu trabalhei nessas grandes empresas, os processos, eu não ficava tão perto dos processos licitatórios. Eram contratos muito grandes, e aqui no Brasil e no exterior. Mas desde 1995 eu estou em Foz, à frente da Tarobá Construções, na área técnica. E a gente vem experimentando grandes mudanças nesse período. Infelizmente, não dá para dizer que são mudanças num caminho, vamos dizer, mais produtivo, um caminho melhor para os dois lados. E quando a gente fala das mudanças, né, nós sentimos as mudanças como prestadores de serviço, e também a gente vê o lado do contratante, que também vem sentindo uma necessidade, uma dificuldade em fazer boas contratações nesse período, né? De 95 para cá, são 30 anos que a gente atua diretamente com esse mercado. O que a gente tem percebido, além, vamos dizer, no âmago do processo, desde o início do processo, que são os projetos ou básicos, ou os projetos executivos, a parte do levantamento orçamentário que o órgão faz, ou terceiriza, a gente vem notando uma piora no processo de, vamos dizer, de informação, que é a primeira parte do processo licitatório. A gente vem experimentando uma piora. E uma parte também que a gente que fica no campo tem sentido assim muito de perto, é a falta de participação decisória na obra do engenheiro fiscal. Tem passado muito isso para a parte administrativa e às vezes até para a parte jurídica do contratante. Tivemos recentemente, como o Abel disse, a mudança da lei, mas nesses aspectos especificamente pouco aconteceu de mudança. E a gente sempre na expectativa, né, junto ao Sinduscon, Sebic, o CREA também participa, na expectativa de encontrar um ponto em comum que as empresas consigam atender os órgãos licitantes, e os licitantes sempre vão necessitar de obra. Isso é orgânico, o país vai crescendo, precisa de mais obra pública, infraestrutura, né, que seja parte de saneamento, pavimentação, escolas, né, na área de saúde, hospitais, pós-saúde, e a gente vê essa dificuldade e todos nós estamos passando por essa dificuldade. Não só nós, prestadores de serviço, os contratantes também. Nós, como empresa, né, seu Renato, a gente vai se adaptando. Pegar 10 anos atrás, a Tarobá praticamente só fazia obra pública. E a gente começou a notar essas dificuldades que o Renato salientou e a gente vai se adaptando. De 90 propostas de preço que fizemos no ano passado, somente 10%, só 9 delas era para participar de processos licitatórios. Fora isso, era cliente particular, outros clientes que a gente buscou nesse tempo, porque a gente foi enfrentando essas dificuldades. E até, né, Manu, lembrando aqui, nós somos para o ramo imobiliário, né? Nos tornamos incorporadores também, até por isso. Há uns anos atrás tivemos oportunidade, mas não tinha necessidade nem interesse, estávamos confortáveis na área de obras públicas. De uns anos para cá, fomos obrigados aí a procurar um outro ramo também na área de construção para nos mantermos. E aí é interessante falar da dificuldade que o próprio servidor público tem ali
dessas obras paradas, né? E eles também têm dificuldades, não é só a gente que está sentindo do outro lado, mas eles também estão com dificuldades, porque as empresas que estão ganhando não estão terminando as obras. Uhum. E a gente notou muito essa questão que o senhor Renato falou, de que muitas vezes a gente não consegue conversar com o engenheiro do órgão. Cadê o engenheiro da prefeitura que vem discutir a obra com a empresa? A gente acaba tendo que conversar com alguém da administração ou com alguém da jurídica. Que é leigo naquele assunto técnico lá. Que aí, às vezes, não conhece sobre a obra, das dificuldades e tudo, né, Vinícius? Ô, Abel, vamos partir de um princípio nessa conversa. O que é uma licitação? Por que eu tenho que fazer uma licitação? Quando eu tenho que fazer uma licitação? O governo, quando ele vai fazer a aquisição de qualquer produto, né? Então ele precisa lançar um edital de licitação, pode ser por pregão ou pode ser por concorrência, dependendo do valor da compra que ele precisa fazer. E aí ele é um processo, é uma burocracia que ele tem que cumprir para ele adquirir qualquer coisa. E é muito importante a gente entender que a lei de licitações, tanto a antiga quanto a nova, ela prevê a compra de um produto, qual ele seja. Não é uma lei que divide a compra de uma obra ou uma compra de um outro produto, de uma caneta. É uma geral para qualquer tipo de aquisição. Só que dentro dessa lei, a gente precisa entender que tem diferença entre um produto e outro, né? A gente chama de produto de prateleira, né? Aquilo que a prefeitura compra com mais facilidade, que são produtos prontos. Por exemplo, uma resma de papel, uma caneta, um computador, um carro, combustível, viagem, qualquer coisa que ela vá comprar e que é algo assim que é muito fácil de especificar, é muito fácil de você comparar uma qualidade de um para o outro, como, por exemplo, um computador. Você tem a especificação do computador, você consegue comparar os preços e fazer uma melhor compra, né? Mas obra não se encaixa nesse tipo de produto de prateleira, né? A obra, ela é um produto muito artesanal, em que ela não está pronto quando a prefeitura compra ou quando o órgão ele fecha o contrato. É um produto que vai ser produzido. E vai ser produzido, ela coloca algumas especificações, algumas normas, algumas diretrizes básicas ali que a empresa vai ter que respeitar, mas ele vai ser produzido de uma forma completamente artesanal, pelo pedreiro, pelo carpinteiro, pelo pintor, que está ali com a técnica que ele tem ali para fazer, né? Então, é algo que não está pronto. Então, a gente acha muito injusto você fazer a contratação de um produto de prateleira da mesma forma que você faz a contratação de uma obra, sabe? Tem que ser diferenciado, tem que ser... A lei tem que ser... Você tem que olhar com outros olhos quando você vai contratar uma obra e não tratar ela como um produto de prateleira. Dito isso, eu acho que, para a gente resumir assim, qual que é a diferença na contratação de um produto de prateleira e de uma obra, é a busca pelo preço. Sabe? Então, quando você vai contratar um produto, comprar um produto de prateleira, que é bem especificado, que ele já está pronto, ele já vai ser entregue ali na semana que vem, é justo você buscar o menor preço. Boa. O menor preço, ou seja, quem vender mais barato, entrega, recebe e tchau. Quando você vai contratar uma obra, nem sempre o menor preço vai trazer benefícios para o contratante. Então, a busca não tem que ser pelo menor preço, tem que ser pelo melhor preço. O melhor preço, que seja um preço mais justo e que, se você buscar só o menor preço, o risco de você não receber o produto daqui 1 ano, daqui 2 anos, é muito alto. Então, eu acabou de falar, não adianta você massacrar no preço a empresa que vai fazer e aumentar o risco dela não te entregar, porque o maior prejuízo para o contratante é não ter essa obra pronta no prazo que foi estipulado, né? É o maior prejuízo você achar que o posto de saúde vai estar pronto, a reforma do posto de saúde vai estar pronta daqui 1 ano e demorar 2. Olha, às vezes por causa de 5% ali que você economizou no preço da obra, depois você teve 1 ano que você teve que realocar os funcionários, teve que não ter essa obra pronta. Da mesma forma, uma escola ou uma avenida, uma estrada, qualquer obra que você faça de infraestrutura, é muito mais caro, o prejuízo é muito maior você não ter ela no prazo. É um prejuízo para toda a comunidade, para todos os usuários. Cidade, todo mundo. Uma escola você tem 500, 700, 1.000 alunos usando, né? E também, além
do atraso, o risco de ter atraso, conforme você vai baixando o preço e você vai reduzindo a margem, o risco dessa obra ser paralisada e não ser entregue em nenhum prazo, aí é muito maior. Então, por isso que a busca, quando vai fazer uma licitação de obra, a busca pelo menor preço, o preço mais barato, não é justo. Tem que se buscar o melhor preço. Quem vai conseguir fazer aquela obra é claro, com o custo, mas também pensando na técnica, que aquela obra vai ser entregue, e principalmente o prazo que ela vai ser entregue, né? Então, a gente tem que pontuar isso quando vai falar em licitações de obras. A gente tem agora, com a nova lei de licitações, Renato, a questão de cada vez mais recorrente das licitações eletrônicas, né? Seja, na verdade, me corrija, Abel, pregão ou só pregão? Não, tudo é pregão. Licitação tem 2 formatos, pregão e concorrência. Certo. Pode ser feito de forma eletrônica, mas pode ser feito de forma presencial também. Mas aí, quando a gente tem esse formato das propostas eletrônicas, a gente tem, às vezes, profissionais do Brasil inteiro vindo orçar uma obra aqui em Cascavel, né? Então, aí a gente tem lá, às vezes, um número surreal de empresas participando, que inclusive não fazem às vezes nem ideia de qual terreno elas estão se metendo ali, né? Muitas vezes a dispensa da visita técnica, e isso aí tem um impacto gigante, né? E só complementando, Abel, preferencialmente eletrônica. O órgão quase que não consegue mais fazer esses processos de forma presencial, nem que queiram. O TCE já interfere e é quase que apesar de ser possível presencial, mas o pregão eletrônico é o que está indicado e o que preferem tanto os órgãos quanto o Tribunal de Contas. E isso a gente comenta, Vini, na parte da visita técnica, vamos dizer, da empresa que está preparando um orçamento, que tem interesse em participar de um processo desse, e muitas vezes não conhece nem a cidade e nem o estado para qual ele está preparando a proposta. E a visita obrigatória, na lei anterior, ela era até mais... ela era possível. Hoje é difícil o órgão que, mesmo por necessidade, por ser uma reforma, por ter uma complexidade, o órgão, muitas vezes, o próprio órgão licitante vê necessidade, mas não consegue que isso seja contemplado no edital de licitação, no pregão. Então, vamos dizer, é uma vedação que a lei tem, que tem prejudicado os processos. Eles entendem, né, da não necessidade, que não fica com uma isonomia, uma empresa de outro estado ser meio que dificultada a participação dela. Mas se não pode nem visitar, como é que vai depois conseguir executar a obra, né? Então isso a gente vê como um prejuízo para o processo também, Vinícius. Imagina, Manu, com reforma, igual o senhor Renato comentou, né? São tantas especificidades, né? A questão do solo, que você bem conhece, né, Vinícius? Às vezes a pessoa está acostumada com outro tipo de solo, chega aqui e encontra outra realidade. A questão da mão de obra, a gente vem tendo dificuldades de fazer as contratações, o Sinduscom vem investindo, né, nos treinamentos do nosso pessoal, da nossa mão de obra, e aí a pessoa vem, acha que contrata de qualquer forma e não consegue nem começar a obra porque não tem mão de obra. Então, o leque de dificuldades que uma empresa de fora vai encontrar sem nem ter vindo fazer a visita é muito grande. Só complementando, você falou de solo, né? Aí me veio à cabeça o próprio Foz do Iguaçu, né? A gente tem Foz e Itaipu, né? E ali na Itaipu a gente tem uma complexidade geológica bizarra, assim, né? E aí, às vezes, a empresa
desavisada, né? Sem entender disso. Não, tranquilo, lá me viro, né? Mas Itaipu vale a pena e tal, olha só, vai atender Itaipu, acha que é mil maravilhas, né? E chega lá e o solo é de uma complexidade gigantesca, né? Inclusive, já teve vários casos de obras lá acabando paralisadas em função da complexidade geológica, né? Então é uma dificuldade que a gente acaba tendo, que se você não tiver essa visita, você não vai acabar, né, entendendo ali a realidade local, né? Abel, nós temos dentro dessa nossa área de atuação, né, uma série de dilemas hoje, né? Quem está nas licitações hoje, igual a Manu comentou, a gente teve que acabar se relocando como empresa, entendendo os mercados, porque hoje você acaba você mesmo se colocando num dilema. E aí? Será que isso aqui está realmente fazendo sentido? Né? E eu acredito que tem aí dilemas hoje nessa área, né, de licitações. Sim, nós estamos num momento que a nova lei de licitações entrou em vigor e o processo, assim, um processo de conclusão de uma obra pública, o ciclo da obra pública, ele é um ciclo longo, ele não é um ciclo, igual eu falei do produto de prateleira, que você compra, faz a licitação hoje, entrega amanhã e acabou. O contratante quer fazer uma obra, então ele pega o arquiteto lá do órgão, faz o projeto básico, aí depois desse projeto ele faz o edital ele faz os projetos complementares, faz o orçamento da obra, faz o edital de licitações. Aí já passou 6 meses. Aí ele lança o processo licitatório em si, até ver quem ganhou, quem não ganhou, mais 6 meses. E depois tem mais 2 anos de obra, depois tem mais a parte de você fazer a entrega provisória, a entrega definitiva. Então, assim, geralmente vai de 2 a 3 anos o ciclo completo. E como a lei tem o ano passado que ela entrou em vigor definitiva, assim, né? Porque o ano retrasado ainda era mista, né? Você podia usar uma ou usava outra. Mas então, assim, a gente não tem muita experiência do processo do ciclo fechado, né? Pra gente saber, assim, tá dando problema por causa disso, tá dando problema por causa daquilo. Mas a gente já tá vendo sinais. A gente tá vendo sinais que algumas coisas, assim, não são boas e que a gente vai entrar por um período pela frente, assim, de uma maré vermelha, né? De um mercado muito concorrido e de algumas dificuldades, assim, que já se sinalizam. Eu vou dar o Renato falou que nos anos 80 já participava, já trabalhava com isso. Eu comecei em 2007, eu participei da minha primeira licitação. E de lá para cá foram muitas experiências de licitação e na lei antiga, assim, nós pegamos assim um período em que tinha muita oportunidade, eram muitas obras. Então, assim, eram muitas obras e apesar do número de empresas ser maior a cada ano, mas ainda eram poucas empresas, né? Que a gente vê hoje a gente está num mercado completamente diferente. São muitas empresas e pouquíssimas oportunidades. Então, lá atrás, assim, por uns 10 anos, participava-se de licitação, era você e mais um concorrente, às vezes chegava na licitação e não tinha ninguém, né? Você ficava sozinho ali, porque eram muitas oportunidades. E hoje a gente está vendo assim um mercado cada vez mais concorrido, muitas empresas se formaram nessa época e agora os órgãos realmente não estão tendo muitas oportunidades, tanto da esfera estadual, a esfera federal menos ainda, né? Tanto do governo Bolsonaro, a gente já teve 4 anos que não se orçou a obra pública, por causa da pandemia, por diversos motivos, e agora o governo Lula também, a gente não está vendo oportunidades, né? Uhum. E órgãos federais fortes, como o Exército, o Instituto Federal, o TFPR, são órgãos assim, que historicamente sempre fizeram muita obra. E agora faz 7 anos que não se vê editais de licitação de órgão federal. Então, a gente acaba ficando muito restrito às obras do Estado. Uhum. Eu, particularmente, faz 10 anos que eu não faço mais obra do Estado, por uma questão pessoal, assim, não faço mais. E aí a gente acaba ficando com prefeituras, com órgãos menores, assim, sabe? Então, eu trouxe aqui, só para vocês verem, assim, como é que está a situação. Eu fiz um estudo aqui das últimas 4 licitações que tivemos na Prefeitura de Cascavel. 3 licitações foram na gestão passada, no finalzinho do ano passado, e uma agora aconteceu ontem. Eu vou falar da de ontem porque reflete muito as que tiveram no ano passado também. Então, ontem teve uma
uma licitação da Prefeitura de Cascavel para fazer um posto de saúde. Tivemos 38 empresas participando dessa 38? licitação. Você está brincando? 38 empresas, uma obra de 5.591. 38 empresas. Daí tem empresa. Eu vou ler os estados assim que eu vi que as empresas são desses estados, mas a maior parte é do Paraná, mas veio empresa desses estados. Veio empresa do Acre, do Amazonas, do Pará, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Ou seja, veio o que você disse e participou do pregão eletrônico. Participou da concorrência eletrônica. Isso. Então, 38 empresas, sendo elas, assim, 5 mil, 6 mil, sei lá quanto que dá daqui até no Amazonas, mas é longe. E o desconto da empresa que ficou em primeiro lugar, 28,7% de desconto. Que absurdo. Sendo que a gente está trabalhando, assim, numa área, a área da engenharia, da construção civil, nós trabalhamos com uma margem, ela é por lei, a gente não pode mudar a margem de lucro. É de 7% a 8% que nós trabalhamos com a margem de lucro. Isso. E o custo dessa obra, ele é muito esmiuçado. Você pega uma planilha de obra pública, ela tem 1.000, 1.500, 2.000 linhas, 2.000 itens. Desde o parafuso, o rejunte, as peças de cerâmica, o fio. É tudo muito bem especificado, assim. E os preços são commodities. Não tem como você comprar vou comprar um fio aqui, mas o outro lá é metade do preço. Não, o cobre é tabelado, o tijolo é tabelado. Então, assim, a gente fica muito preocupado para onde que está caminhando essa engenharia de obra pública, sabe? Os sinais que você falou antes. São sinais que a gente já está sentindo e isso aqui é um processo licitatório, é o início do caminho. Mas aí a gente pega a outra ponta. A CEBIC até o ano passado lançou um livro sobre as obras paralisadas no Brasil. É assustador, sabe? O tanto de dinheiro que a gente, apesar do país estar pagando lá quase 15% hoje de juro, né, no dinheiro que ele capta, mas o dinheiro que ele tem, ele aplicou em obra que não está servindo para nada, né? Então a gente tem muitas obras paralisadas e a lei de licitações para a obra pública, ela deveria priorizar o término da obra. Independente de outra coisa, o término da obra, e não priorizar o preço menor ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui para ver, assim, qual é o cenário atual que a gente está navegando. Manu tem os números, né, Manu? Desse dado que você falou, desse estudo da CEBIC, dos contratos que estão em andamento, 52% está paralisado. Que loucura! 52%. Então, você vai começar uma obra, metade de chance é que ela vai terminar e a outra maluco. Metade que não vai. Esse é o dado desse estudo da CEBIC. E uma obra, enquanto ela não está concluída, nós podemos dizer assim que são pilhas de dinheiro que estão ali, enterrado. Né? Enterrado ou ali em cima do telhado, porque ela não serve para nada. E ela gastou o dinheiro para chegar até naquele momento, né? E para retomar, então, o custo o custo inicial do edital, ele vai duplicar, triplicar para você conseguir finalizar. Concluir. Né? Tem um número rápido que você até participou, Isgadione, do retorno da Unila, da conclusão do edifício. Nós fizemos a visita técnica lá, né, Renato? Primeira vez foi licitado, acho que há 10 anos atrás, ou mais um pouco, por 240 milhões. Já andou 30%, já executaram, parou a obra, tem quase 10 anos que está paralisado. E agora a licitação está por 700 milhões, não para concluir toda a obra parcial, e parece que aquele valor que estimaram não conseguiram a empresa que apresentasse nesse valor. Sem contar que estão um ano pagando aluguel, com os alunos todos espalhados pela cidade inteira. E precariamente, então, né? Prejuízo, assim, uma coisa imensurável, não só o financeiro, né? Sim. Eu participei ativamente dessa obra, porque as fundações eram nossas, né? E nessa obra houve muita teimosia, assim, sabe? Porque foi uma situação lá que, se tivesse uma compreensão do órgão público de, não, vamos avaliar, vamos ajustar, era uma compreensão da ordem, sei lá, de 1 milhão, tá? Para resolver. Aí você faz assim, nossa, mas 1 milhão, pelo amor de Deus, né? Mas olha o que você acabou de falar. 600 milhões. 600 milhões para finalizar. Olha o tamanho da diferença que a gente tem. E eu quero complementar uma fala do Abel, Manu, que é sobre projeto, né? Que no meio ali ele falou sobre projetos e tal. E a gente tem visto, eu tenho visto assim, com muita recorrência,
projetos muito ruins. E aí você tem um processo licitatório que está complexo, né? Que tá com valores com desconto absurdos. O cara não vê na visita técnica, deu um descontão. O projeto é ruim. Meu, é um ciclo de coisas que não tá encaixando. Fadado não dá certo. Fadado não dá certo. A planilha orçamentária que foi feita, que nem tem uma defasagem, o Abel comentou, é feita antes de lançar o edital, uns 6 meses atrás, e aí é lançado o edital. E aí você já tem uma defasagem de preços, e aí isso é lançado, e acontece ainda que essas empresas, como a Abel citou, às vezes muitas de fora, vêm e ainda dão um desconto muito relevante. Tem um dado da Universidade Federal de Pernambuco que quando a licitação tem mais de 8 concorrentes, o desconto é mais de 37% normalmente. E isso já fora, né, do que diz a lei, né, Abel, que Sim. prevê 25%. Só que aí a pessoa que ganha justifica com somente uma carta dizendo que ela consegue executar aquilo. E aí a gente vê que depois, quando começa a obra, realmente não consegue. E quando tem menos concorrentes, tem mais chance de ser um desconto menor. Mas quando a gente tem muita concorrência, que nem você falou, hoje são muitas empresas e poucas Sim. ofertas de editais, então o desconto leva lá embaixo, e aí a gente vê que mesmo a empresa vencendo, não consegue finalizar. Eu acho que o cara que dá um desconto desse nem fez conta, né? Só foi participar lá. Como o Abel disse, né? Tem o BDI, que é o que das despesas indiretas, e o próprio TCE e o TCU, eles têm um padrão. E o lucro é estimado entre 8% e 10%. Isso. E nesse BDI não se inclui imposto de renda, que é um negócio que a gente discute até hoje. Mas o BDI todo, com os impostos, chega 18%. É de 25%, é o máximo, né? Incluindo impostos e lucros e riscos e tudo. Administração central, e a empresa dá um desconto nessa magnitude, vai Sim. pagar para trabalhar, vai pagar, não terá lucro, vai pagar os impostos e vai. Então, Sim. a tendência é realmente que não seja concluída. E aí a gente começa também a acender uma luz amarela de atenção, porque historicamente a licitação é algo assim que é muito suscetível à fraude, sabe? As empresas participarem, nos levanta uma suspeita do porquê que isso pode acontecer, né? Não estou falando no caso aqui que eu citei especificamente, né? Mas, historicamente, se você for ver fraudes em licitações, você tem lá jogo de planilha, você tem algumas outras formas assim que a empresa pode fazer de má fé para ter lucro ainda num resultado. Eu vou dar um exemplo. Uma empresa pega uma licitação, eu vou explicar como é que funciona o jogo de planilhas, né? A empresa ganha uma licitação lá, que eu estava dando exemplo lá, vamos supor que ganhou com 25%, deu 25% de desconto e ganhou a obra. A empresa vem lá, do estado que for, pode até ser aqui do Paraná mesmo. Aí, depois que ela ganhou a obra com 25% de desconto, na hora dela montar a planilha da obra, você pega o cronograma físico da obra e divide ele em 3 partes. A primeira parte, ela dá os itens que ela vai executar na primeira parte, ela dá 0% de desconto nesse primeiro terço da obra. No segundo terço, ela joga com 25% de desconto. E no terceiro terço, ela dá todos aqueles itens que vai ser no último terço da obra, ela dá 50% de desconto. Ou seja, na média, ela deu 25% de desconto. Mas ela vem, executa o primeiro terço da obra, recebe todo aquele primeiro terço 100%. Com preço bom, com preço cheio, nenhum. Executa aquele primeiro terço, paralisa a obra, pede um reajuste, pede um reequilíbrio, pede qualquer coisa ali para confundir, vai paralisar a obra, e pega e vai embora. Ou seja... Sem contar o prejuízo que fica na praça, né, Abel? E isso aí, ela pode não pagar o fornecedor, ela pode não pagar a mão de obra, ela pode não pagar o imposto, e vai embora. E ela fica fazendo isso 1, 2 anos e daqui a pouco fecha aquele CNPJ e abre outro. Então, assim, eu tô falando isso, é uma questão, é uma suposição, tá? Não tô falando que é algo que aconteceu ou que eu vi que aconteceu, mas é um alerta pro órgão contratante que ele tem que se precaver que é uma situação
plausível de se acontecer. Quando você abre para todo mundo participar, quando você abre para empresas assim que são forasteiras, não estou falando isso para defender o nosso mercado, mas sim, se uma obra dessa ficar parada em Cascavel, todo mundo perde, em Foz do Iguaçu, todo mundo perde. É uma questão assim, como cidadão, nós temos que alertar os órgãos contratantes para eles ficarem muito atentos com essas situações, né, que podem acontecer. E é um processo assim, que tem que ter muito cuidado, muito zelo. Vamos imaginar espero que tenha gestores públicos nos assistindo, né? Por sinal, compartilhe esse vídeo com gestores públicos, é importante. Só que aí eu pergunto assim, o que é que o gestor público pode fazer? Porque eu sei que o Tribunal de Contas, né, Renato, ele aperta. Mas o que esse cara pode fazer? Ou se é o prefeito, no caso das licitações municipais, ou se é o governador, né, nas estaduais, mas o que pode ser feito para minimizar isso que a gente está falando, dos possíveis abandonos de obra, né? O que esse cara pode fazer? Vinícius, eu me ponho muito no lado do contratante, né, ou do licitante. Eles realmente não têm muitas opções também. Se exigem um pouco mais vamos dizer, de atestado, de antecedentes técnicos, já o tribunal entende que ele também já está cerceando o número de participantes. Então, ele não pode ir. Na parte econômica e financeira, tem lá as limitações, que são alguns índices de saúde financeira. Depois, vai na parte dos impostos, que tem que estar com os impostos em dia. Se é uma empresa que tem pouco tempo de existência, também não deu tempo de dever ainda. Então, eu vejo como, assim, é difícil também o contratante ter ferramentas que permitam, como esse caso talvez, Abel, a prefeitura não vai ter o que fazer e vai contratar e possivelmente não terá um bom desfecho. Renato, eu tenho algumas sugestões assim para complementar, até um estudo que pelo COINFRA nós estamos fazendo e nós vamos levar para a MOP distribuir para as prefeituras da região. A visita técnica, apesar dela não poder ser obrigatória, mas se está no edital que tem que ser feita essa visita, é claro que ela pode ser substituída por uma declaração. Mas tudo bem, já é um ponto que a gente pode citar no edital. Também a substituição, que a licitação ela é preferencialmente de forma eletrônica, mas se você justificar, ela pode ser feita presencialmente. Então, essa substituição de licitação de obra, que ela seja presencial, sabe? Porque a empresa ponha lá o envelope debaixo do braço e leve lá para a prefeitura e as pessoas ali, um olhando no olho do outro, façam o leilão que a lei exige, né? Uma outra forma também que a gente quer sugerir, que a lei permite, é a punição para aquelas empresas que dão um desconto muito alto e depois não se habilitam na licitação, porque elas só confundem ali o processo da licitação. Ou seja, a empresa que ficou em primeiro, segundo, terceiro e não conseguiu habilitar, antes dela dar a proposta, ela tem que clicar num botão lá que ela tem condições de habilitação. Daí ela apresenta a proposta. E depois ela tem que apresentar essa condição de habilitação. E se ela não tiver, que ela seja punida por isso. Que ela seja feito um processo administrativo e que ela seja punida, porque senão ela vai ficar bagunçando o processo licitatório. Uma outra coisa também que a gente está querendo exigir dos órgãos é o limite de 25% para desconto. Isso está previsto em lei. Eles agora estão conseguindo achar uma brecha para que os descontos sejam maiores que 25%, sendo que eles estão indo assim para o fundo do poço com essa escolha. E a lei também prevê a questão do seguro-garantia. Quando você dá até 15% de desconto, é obrigatório você dar um seguro-garantia para você assinar aquele contrato. Aí a lei prevê assim, que de 15% a 25%, você tem que apresentar um reforço no seguro-garantia. Você tem que dar um segundo seguro-garantia que aquela obra vai ser executada. E o seguro-garantia não é fácil de você fazer. Sim. Ou você tem que ir lá e depositar no órgão 5%, 10% do valor do contrato, fazer um calção. Ou você tem que achar uma seguradora que vai fazer isso para você, mas você tem que comprovar para a seguradora que você tem bens, que você vai garantir depois se isso acontecer. Então, assim, exige o seguro-garantia.
E Algumas não exigem? Algumas não exigem. Não exige. Algumas exigem só aquele primeiro seguro-garantia, que seria até 15%. Entendi. Mas acaba na hora de assinar o contrato, acaba esquecendo, acaba deixando para lá, sabe? E acaba não exigindo. Entendi. E o Abel, quando você chegou nesse tópico do seguro, é uma coisa que a gente tem analisado assim, pensado bastante, que poderia ser uma boa ferramenta para o órgão licitante. Quando você disse da empresa apresentar a proposta e depois não se habilitar, esse tem o bid bond, que é o seguro a garantia da proposta, né? Sim. Que os órgãos deveriam exigir, né? E aí já, quando fala isso, já pensa que está cerceando o número de participantes. Mas se a empresa não tem condição de garantir uma proposta que ela própria faz, então não poderia estar naquele processo. Então já seria uma forma no seguro de garantia da proposta. E depois esse da garantia de execução, né, do contrato, do cumprimento do contrato, que é o performance bond, esse também hoje é um valor muito baixo, em torno de 5% do valor do contrato, podendo chegar até 10%. A gente vê muitas obras no exterior exigem 100%. A seguradora, ela é parceira da construtora e ela garante ao ente contratante que vai acabar a obra. Que a obra vai ser concluída. Vai ser concluída a obra. Talvez fosse um caminho. Sim. Empresas que têm históricos bons pagam um seguro menor. Sim. Né? Agora, empresas que têm o histórico aí meio de não entregar no prazo, de ter problema, vai ser um valor que quase inviabiliza ali, sei lá, me fugiu o nome da taxa de seguro lá, que ela não vai conseguir participar dos processos. Então, a gente vê formas, mas vocês que estão, né, no comitê, que estão tratando, que estão sempre na CEBIC, em Brasília, a gente conhece as dificuldades legais que encontra, mas a gente tem que estar sempre buscando uma forma que possibilite um processo transparente, tranquilo e que vá até o final, que no final é a conclusão da obra, Sim. né? Que a obra seja utilizada para o fim que foi construído. Isso. Né? O nosso presidente, Ricardo Parzanello, ele comenta bastante sobre o leilão, né, o pregão, né, Abel? Deixa eu só te corrigir, Vinícius. É assim, nós temos duas licitações. É o pregão, que são para licitações mais simples, para serviços mais baratos, e a concorrência. Tá. Tanto a concorrência já é para obras maiores, né? Para serviços mais caros. Não. Tanto o pregão quanto a concorrência, eles são a forma de você fazer a disputa, são pela mesma forma, é o formato aberto, isso. Que é o formato de leilão. Que vai colocando valor ali. Isso. Então não existe mais aquele envelope fechado, não existe mais. Só no leilão. Isso, depende só o valor do produto que você está comprando. Se é um produto mais barato, é pregão, porque ele é um sistema mais simples. E a concorrência daí é para um produto mais de valor maior. Então o leilão... É o formato de disputa. Isso, Isso. O leilão, o nosso presidente Ricardo Parzanello sempre comenta que o brasileiro ele não tem maturidade para jogo. Né? É por isso que as nossas bets aí estão uma loucura, né? O pessoal descontrolado. E no leilão, isso fica bem evidente, do cara não querer perder aquilo lá, né? É um gambling, o cara tá jogando ali, né? É um jogo que o cara vai, começa a acelerar o cara ali, quem já participou de leilão, é isso aí, né, Bel? É aquele... Fica no calor da emoção ali, o cara vai lá e depois ele vai estocar na cagada que ele fez, né? Do que ele tá fazendo. Então, isso é um problema que a gente sente, né? Nós sempre fizemos o orçamento e a gente sempre tem o valor mínimo que a gente consegue chegar. Então, entramos pro leilão já tendo o nosso mínimo e vamos dando desconto até chegar lá. E a hora que chega, às vezes a gente
fica tentado realmente de ir talvez um pouco mais, porque às vezes você fica pensando, nossa, às vezes é por 10 mil reais eu vou perder essa obra, então é nos 10 mil que você vai indo e eu não sei, a gente normalmente para e vê o que vai acontecendo. Só que a gente nunca chega, em todas as nossas obras que orçamos, nunca chegamos a descontos de 25%. Isso são números impossíveis de serem realizados. E aí é isso que a gente vê hoje na realidade, né? Dessas obras não estarem finalizando. Você fica muito pensando assim, putz, se ele pode, se ele consegue, eu também consigo, sabe? Se ele consegue, eu também consigo. E aí vai um 1/10% de desconto, mais um 10%, quando você vê, a bola de neve. Afundado ali, tá numa arapuca, né? Você entrou numa arapuca, mas assim, tem, por outro lado também, nós temos que pensar assim, a construtora que vai pleitear, que vai participar de uma licitação, que vai dar uma proposta, ela tem 15 dias para ela estudar o projeto. Entre o órgão público lançar o processo licitatório e a abertura do pregão, ou da concorrência eletrônica, ou do leilão, vamos chamar de leilão, e a abertura do leilão eletrônico ali, você tem 15 dias para você conhecer o projeto, e não é só projeto arquitetônico, você tem que conhecer todos os projetos complementares, para você conferir os quantitativos da planilha, para você conhecer a planilha, para você fazer as cotações e para você chegar na tua proposta. E são 15 dias corridos, aí tem sábado, tem domingo, tem feriado, ou seja, sobra aí 10 dias úteis no máximo. 15 dias para você entender, Renato, processo que o órgão levou um ano para fazer. E quando vem planilha, né, Bel? Tem órgão que se nega a apresentar para os proponentes como ele chegou naquele valor que está no edital. Isso, alguns formatos de licitação muitas vezes a gente pede, poderiam sigilosos, fornecer a planilha de quantitativos, não fornece. Então, se nem eles têm, parece, a segurança daquilo que levantaram e passam essa responsabilidade para o proponente que tem 15 dias ali para fazer tudo. E depois endorçar, porque você precisa fazer a cotação desses materiais atualizados. Demora, né? Não é algo que é assim, porque uma planilha de obra ela tem 1.500, 2.000 itens para você fazer uma cotação, né? Então, nós continuamos, né? Muda a lei, muda tudo, mas nós continuamos com muita dificuldade de ter um processo mais transparente, um processo mais funcional, um processo que chegue lá no final, que é a obra pronta, bem feita, no prazo, né? Um processo mais técnico, né, Sim, seu Renato? Processo que seja feito por engenheiros que façam um projeto, que levantem a planilha, que emitam uma RT para ter uma responsabilidade técnica. Com certeza. Desse levantamento de planilha e do orçamento, né, que garantam que estão fazendo um trabalho de engenheiro. Isso, importante. Esse número que você trouxe, mano, 52% de obras paralisadas, esses sinais que o Abel trouxe ali podem desencadear um número muito mais assustador que esse, né? Hoje a gente está num cenário assim, como eu falei, muitas obras paralisadas, que estão paralisadas mesmo, elas nem estão em processo assim de retomada, né? Elas estão paralisadas. E aí são poucas oportunidades de novas licitações, de novas obras, né? Tanto do governo federal, governo estadual e até o municipal agora, porque mudou o prefeito, até ele se inteirar lá dos processos, começar a lançar os novos processos das prefeituras, né? Então, são poucas oportunidades que estão surgindo, o mercado está meio parado, assim, já faz algum tempo já de licitações. Né? Bom, a gente vai chegando ao fim do nosso episódio, passa rápido, né? A gente senta quando vê, né? Mas eu queria que cada um deixasse as suas contribuições finais, um pouco de alguns conselhos, né, para quem está nos ouvindo, e também como é que o pessoal pode encontrar a Tarobá, como é que pode encontrar as Garione Engenharia. Viu? Eu ainda vejo, apesar de tudo que a gente comentou aqui, que é um cenário assim não favorável, né, mas eu vejo com bastante esperança. E vejo que pode melhorar. Como você comentou, Sgarione, tivemos tempos bons. Sim. Nossa empresa cresceu muito com obras públicas. Então, a gente entende e temos uma expectativa que as coisas podem mudar, podem ser diferentes.
E isso é o que a gente vem buscando, você principalmente, o Sinduscom, né, junto com o CEPIC, a gente vem procurando uma forma de que as coisas funcionem. É possível, com toda certeza é possível, só precisamos melhorar um pouquinho os entendimentos dos processos, a legislação, as boas práticas, né? Sim. E eu acredito muito no futuro aí, nós vamos ter, porque as obras, o país vai continuar crescendo, vai precisar de novos aparelhos públicos, né? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar num denominador aí que todos consigam trabalhar e produzir e ter resultados, né? Então, excelente. Deixo aí uma palavra de esperança e que tudo vá com o tempo aí se acomodando, lógico, com grande trabalho que toda entidade vem desenvolvendo. Sim, excelente. Renato. Para concluir, encontram a Tarobá em Foz do Iguaçu, nosso site tarobáconstruções, sem cedilha e sem acento.com.br, estamos no Instagram também, nosso telefone já cai no WhatsApp do Gabriel, que está sempre atento aí. O Gabriel está por aqui. Está até por aí, já até filmou, vai postar no Instagram, então acompanhe a gente, a Tarobá, uma empresa que está de portas abertas para atender a todos, e essa mensagem de esperança do seu Renato é muito importante, com certeza. O Sinduscom é um órgão que nos ajuda e nos representa e vai conseguir mudar aí esse panorama. Eu vejo o cenário, quando eu converso com os colegas, né, que são construtores também, que trabalham com isso, quem vê de fora parece, poxa, estão sempre se lamentando. Aí você vê você dentro da sua empresa lá, que está também tendo seus problemas, tendo as suas lamentações, né? O sindicato, eu acho que justamente ele serve para isso. Para a gente, ao invés de você ficar lá atrás da sua mesa, na sua construtora, se lamentando com a secretária ou com os seus colegas, nós temos que vir para o sindicato, para nós trazermos essas dores, essas lamentações aqui. Porque aqui você vai encontrar seus pares, que também vão ter os mesmos problemas, e aí a gente vai conseguir fazer ações para melhorar, para resolver esses problemas. Aí o sindicato, o Sinduscom, a gente pensa assim, poxa, mas é um sindicato da construtora, mas está aqui no interior do Paraná, que poder que tem, né? Mas tanto nós pelo Coinfra, quanto o Ricardo Parzenello como presidente do sindicato, ele está a uma ligação do presidente da CEBIC, que tem contato direto com o presidente da República, que tem contato direto com o Senado, com o Congresso. Então, assim, é um caminho de comunicação muito eficiente. Então, quando a gente traz para cá uma demanda, se é para melhorar a lei de licitações, ou se é para fazer uma obra importante aqui na região, ou se é para resolver um problema, esse canal de comunicação ele é muito eficiente e tem nos ajudado e já se mostrou muito eficaz, né? Então, assim, para quem está nos assistindo, venha para o Sinduscom, venha participar da reunião dos associados, que nós temos uma vez por mês. Venha participar da reunião do Coinfra, que é o Comitê de Infraestrutura que trabalha com obras públicas. E participe dos grupos de WhatsApp, porque somos fortes. Mesmo estando aqui no Paraná, no interior de um estado, de uma região distante da capital, mas nós temos um poder assim que é muito grande. Certo. Legal, Abel. Vendeu bem o peixe, hein? Gostei de ver. Entendi. Perfeito. Eu vou complementar isso que o Abel falou. O Sinduscom, quem tá aqui dentro, o Renato, que está há mais tempo aqui no sindicato, né? Sabe de tudo que foi construído aqui dentro, né? De quanto ele se fortaleceu e de quanto hoje nós somos uma força, né? Somos o segundo maior sindicato do Paraná, né? Só perdemos para o Sinduscom Curitiba, né? O Sinduscom Paraná. E aqui a ideia é sempre isso que o Abel falou, né? Trazer as situações para melhorar, para a gente evoluir. Acho que a gente, como empresa, tá sempre buscando evolução. Ninguém chegou ao ponto de falar, agora eu tô sossegado, agora tá tudo... Isso não acontece, né? A gente tá sempre... É orgânico, igual vocês falaram, né? O negócio vai acontecendo, as dificuldades vão ocorrendo.
e a gente está sempre buscando melhoria. Então, Sinduscom é a casa da indústria da construção e aqui que a gente pode unir forças para construir algo melhor. Sim. Obrigado, agradeço vocês que estiveram aqui hoje, disponibilizaram o tempo de vir aqui. Eu sei que é corrido, né? A gente, ainda mais de Foz, né? Teve que vir para Cascavel, né? Mas obrigado por vocês terem vindo de coração. É muito legal, muito gostoso estar com vocês aqui. Nós tivemos recentemente agora o Codefoz vindo fazer também um episódio, né? Veio o atual presidente e o futuro presidente. Então a gente tem que estar ligado, né? Foz é maravilhoso, né? Eu sou suspeito de falar porque a gente muitas vezes tem mais obra em Foz do que em Cascavel, com regularidade, inclusive, né? Porque Foz tem uma gama muito grande. Então, obrigado, Abel, por ter vindo mais uma vez. Obrigado a você que nos assistiu em mais um episódio. Agradecer novamente a Mútua, a Caixa de Assistência aos Profissionais do CREA Paraná e também a R. Dalmolin Engenharia. Se você não está inscrito aqui no canal do YouTube ou no Spotify, não sei onde é que você está nos assistindo ou nos ouvindo, aproveita e se inscreve agora mesmo. E eu quero deixar o recado para que você compartilhe esse podcast, esse episódio com um gestor público, né? Compartilha isso, tem um vice-prefeito, tem um prefeito, tem um gestor, um vereador. Cara, é papel dessa fiscalização acompanhar isso. Como é que são as obras públicas? Porque eu vou te falar uma coisa. Se as obras começarem a parar, quem é gestor público vai sentir isso. Vai sentir na própria população, essas dores vão acontecer. Então, se interem, busque alternativas para que a gente tenha cada vez licitações mais eficientes no nosso país e que a gente possa entregar obras com qualidade. Muito obrigado e até o próximo episódio.